Então, gravando. Vamos lá. Então, na nossa próxima S, né, que é semana que vem, vai cair aí sistema respiratório, sistema cardiovascular e sistema excretor, sim? A gente tem visto, né, os sistemas aí, a gente já fez prova de digestório, então agora vai sistema respiratório, cardiovascular e excretor, né? Na próxima S... Oi, Lívia. Urinário, não? É, o excretor urinário, né? Tá. O excretor urinário. Aí na próxima S, né, vai cair sistema nervoso, sistema endócrino, que é o assunto de sexta que vem, tá? E para a próxima S a gente vê até onde a gente chega, tá? Tem uma coisa, gente, eu não sei se vai dar tempo até lá, mas eu acho que dá, que a apostila do SAS não tem sistema reprodutor, tá? Então, eu vou, se sobrar tempo, depois que a gente vê audição e visão, eu vou dar sistema reprodutor para vocês não ficarem sem esse assunto. Combinado? Uhum. Porque é uma coisa que costuma, às vezes, cair, né? Um assunto que costuma cair em prova de PISM, em prova de vestibular, e também é uma questão de saúde que eu acho importante para vocês, adolescentes. Sim? Sim, sim. Então, vamos lá. Então, hoje a gente vai fazer essa revisão, né, aí dos três sistemas, né, do sistema respiratório, do sistema cardiovascular e do sistema excretor e urinário, né. Por muito tempo o sistema excretor, né, era só o sistema urinário, mas a gente sabe que pulmão e pele, né, também excreta substâncias, né, excreta gás carbônico e excreta suor aí. Então, também fazem parte do sistema excretor e o sistema urinário está ligado realmente só à questão da produção de urina. Bom, como eu fiz na outra revisão, né, a gente vai fazer alguns exercícios juntos e essa questão da gente estar no remoto, né, a gente não tem feito o que a gente costumava fazer em sala de aula lá no presencial, que era corrigir, né, as questões das apostilas e fazer as questões juntos, tá? Ou fazer aquelas listas, né, que eu costumava passar lá quando a gente estava no presencial. Professora, é isso que eu ia pedir. Teria como você fazer uma lista para a gente estudar para S? Tem, Lívia. Eu só não sei se eu consigo fazer exatamente para essa S, tá, amorzinho? Mas para as próximas, por exemplo, para a prova trimestral, eu posso fazer uma lista. Tá, Uma ok. lista. Obrigada. Bom? De nada. Então, né, a gente está aí rumando para o quarto bimestre, Ah, tá. Alguém está falando com o Guilherme. A gente está aí no terceiro trimestre, né? Então, estamos na reta final aí do primeiro ano. Então, revisando, né, sobre a questão do sistema cardiovascular. Então, como a gente tem visto, né, em todos os sistemas aí, eu comecei pelo cardiovascular, mas era para ter começado pelo respiratório, mas não tem problema não. O sistema cardiovascular, ele tem uma série de funções, né? A gente pode entender o sistema cardiovascular como a bomba, né? A bomba aí do corpo, que transporta, né? Que é responsável pela circulação de todas as substâncias. Então, a gente tem a bomba central, que é o coração, né? E a rede aí que leva o sangue, né? Que é o nosso líquido aí, o nosso fluido, pelo corpo, são os vasos sanguíneos, né? Então, o sistema cardiovascular, ele tem a função da circulação de substâncias, né, ligadas aí ao transporte de gases, que é o que a gente chama de hematose, né? Então, quando a troca lá e o transporte de gás carbônico e oxigênio, a questão dos nutrientes. Professora. Oi, Isaac. A questão da hematose, ela acontece nos brônquios, né? Nos bronquíolos. Sim. Ou nos alvéolos? Ela acontece nos bronquíolos e nos alvéolos. Tá? Porque os alvéolos são dentro... porque os alvéolos estão dentro dos bronquíolos. Então, o sistema cardiovascular, né, vai carregar aí os gases, vai carregar nutrientes, vai carregar excretas, vai carregar hormônios, vai carregar células de defesa e também vai fazer a nossa termorregulação. Então, o sistema circulatório, né, também chamado de sistema cardiovascular, é um sistema importantíssimo no nosso corpo, né?
e é nele que vai carregar tudo que está no nosso corpo, né? Ele vai ser um rio, como se fosse um rio. Ele leva tudo do nosso corpo de um lado para o outro, tá? E com isso, né? Por isso que, por exemplo, muitos exames aí de saúde que a gente faz, a gente precisa retirar sangue do corpo para ver o que tem no sangue, né? E isso vai dar aí para a gente respostas, né? Então, se eu estou com a glicose alta, se eu estou com colesterol alto, se eu estou com triglicerídeos altos, se eu estou com algum hormônio desregulado, se eu estou com alguma infecção. Então, o exame de sangue, né? Ele é aí como se fosse um raio-x, né? De tudo que está circulando no nosso corpo, tá? Então, tem exame de sangue que vai ver a questão de gases, de transporte de gases, vai ter exame de sangue que vai ver a questão de nutrientes, vai ter exame que vai fazer hormônio, né, dependendo aí dos reagentes que são usados e qual o objetivo daquele exame de sangue. E o sistema cardiovascular, ele é importante na termorregulação, então na regulação da temperatura do nosso corpo, né, e dos animais em geral, principalmente mamíferos e aves, né? Então o sistema cardiovascular é muito importante na regulação de temperatura dos ditos animais endotérmicos, né, que são os animais que regulam sua própria temperatura, tá? Então, aves e mamíferos, o sistema cardiovascular tem essa função de termorregulação. Já nos animais que não regulam a sua própria temperatura, né, que são lá os ectotérmicos, o sistema cardiovascular não tem tanto essa importância de termorregulação, tá? Os répteis, professor? Sim, os répteis e os anfíbios, né? Os répteis precisam ficar no sol, né? E os anfíbios têm lá a sua capacidade. Meu Deus, eu acabei de beber água. Ai, eu não consigo abrir. Abrir. Pois é, gente, a louca, fecha a água e não consegue abrir. Virei meme agora com esse grito, né? Pra gente rir um pouquinho, acordar aí quem tá dormindo na frente do computador. Então, os répteis precisam ficar no sol, né, para regular essa temperatura, assim como os anfíbios, né, que não podem ficar muito no sol, mas eles têm a sua atividade aí metabólica melhor quando tá mais quentinho, né? E quem carrega, né, por onde passa todo esse sangue com todas essas substâncias aí, são os vasos sanguíneos, né? Então, os vasos sanguíneos são o encanamento do sistema cardiovascular, né? Bruna que me fez ir nessa linha de achar um nome de uma coisa, né, com camburão de elétrons. Então, desculpa. Não, mas eu gostei porque eu me lembrei como é que precisa falar, né? Como é que a gente entende melhor, se lembra, faz associações. O camburão de elétrons foi ótimo, eu nunca mais esqueci. Eu falo lá para vestibular, eles ficam rindo do camburão de elétrons. Você não fala que eu falei não, né, Carla? Pelo amor de Deus. Não, eu falei que foi alunos do primeiro ano. Aleluia. Colocou todo mundo na roda, tá bom. Pois é, todo mundo na roda. Eu falei, foi os meninos do primeiro ano que estão me ensinando a voltar a dar aula no ensino médio, a lecionar no ensino médio. Então, né, os vasos sanguíneos são aí a rede. A gente usa na base de analogia. Sim, sim. O encanamento, né, aí do corpo que vai carregar essas substâncias, né? Então, dentro dos vasos sanguíneos, a gente tem 3 tipos de vasos, né? Veias, artérias e capilares, né? Como é que a gente divide isso aí? Veias são os encanamentos aí que carregam o chamado sangue venoso, né? O sangue que está pobre em oxigênio, tá? Então, marquem aí na apostila, escrevam aí no caderninho de vocês, que isso é importante a gente saber essa diferença, porque isso é cobrado, tá? Em provas. As artérias é o encanamento que vai carregar o dito sangue arterial, ou também o sangue rico em oxigênio, né? O sangue oxigenado. E os capilares são vasos sanguíneos que só têm uma camada de células, né? São bem finos e que vão realmente irrigar, né? Que vão estar dentro do tecido, que vai estar dentro do tecido irrigando ali o tecido de sangue, tá? Então, veias... Fala, Lívia. São esses capilares que passam pelo nosso tecido ósseo? Sim, são esses capilares que passam pelo tecido ósseo, que estão na derme, né? Então, que estão no tecido conjuntivo formado pela derme, que quando a gente corta o dedo sai sangue, né? Uhum. E veias e artérias podem estar também mais superficiais aqui na pele, né? Como quando a gente vai fazer exame de sangue, que a gente tira, né? O pessoal pega nossa veia aqui do braço,
né? Ou quando a gente quando a gente é criança, por exemplo, ou não tem acesso pelos braços, às vezes se pega veias do pescoço, né? Ou aqui da cabeça quando a gente é carequinha, tá? Eu brinco com isso que quando eu era criança eu era careca e eu fiquei muito tempo internada no hospital e o pessoal colocava o acesso na minha cabeça, né? Então pegava uma veia aqui da Sério minha cabeça. mesmo? Eu não sei aonde estão as fotos, mas eu tenho foto daquelas borboletas em cima aqui da cabeça, porque já não dava mais para pegar meus braços, tá? Então, veias e Mas por que, artérias. Guto? Oi, Bruna. Mas por que colocavam na cabeça? É porque já não conseguia pegar minhas veias do braço, sabe, Bruna? Criança, Mas né? que você teve? Oi? Mas o que você teve? Eu tinha um problema muito doido de garganta, que eu vivia com a garganta inflamada e eu passava muito mal, assim. E eu tomava antibiótico, tipo, meses e não melhorava a questão da garganta e do pulmão. Então, eu ficava internada e não tinha mais jeito de pôr no braço. O braço estava todo detonado e eles punham na minha cabeça. Até que eu operei a garganta, tirei amígdala, tirei adenoide, tirei tudo que tem aqui dentro, né? Tirei tudo que... Tudo e eu não tenho mais nada. Eu tirei as amigas, eu quase morri. Aí agora, quando eu tenho dor de garganta, inflama a traqueia, pior ainda. Aí eu passo mal danado. Traqueia, né, pois é, porque eu não tenho mais o sistema linfático, né? Porque as adenoides e as amígdalas é o sistema linfático. Eu não tenho mais o sistema linfático aqui. Verdade. Gente do céu. Então eu passo, eu não né? tenho também, socorro. Quando eu fico gripada, eu fico mal de verdade, cara. Eu fico mal de verdade, assim. Graças a Deus, esse ano eu não fiquei gripada. Mas ano passado eu tive que ir lá no hospital de emergência para tomar medicação venosa porque eu não levantava da cama mais, de tanta inflamação, meu sistema imune não respondia mais. Então, voltando, né, a questão aí de veias e artérias. Então, veias e artérias vão ser vasos calibrosos, né? Tem pelo menos 2 camadas de tecido e já os capilares não. Os capilares só tem uma camada de tecido. Eles precisam ser finos, né? Porque eles precisam levar essas substâncias para os tecidos. Tá entendida essa diferença, gente, de veia, artéria e capilar? Uhum. Sim. Professora, mas os capilares podem transportar tanto sangue venoso quanto arterial, né? Sim, sim. Os capilares, a gente pode entender eles também, Isaac, como a terminação das veias e das artérias nos tecidos. Uhum. Okay. Sim? Uma coisa que é importante também, né, que os humanos e os mamíferos em geral, né, todos têm a circulação que a gente denomina de fechada, tá? O que significa uma circulação fechada? O sangue, ele vai só passar por meio de vasos sanguíneos, tá? Então, quando a gente vê que algum animal tem a circulação aberta, ele não vai ter vaso sanguíneo, tá, gente? Então, e aí, o animal quando que corta ele tende a morrer direto, né? Sim, sim. Então, os humanos e os mamíferos, a circulação é fechada, a circulação é dupla, porque eu tenho a questão do sangue oxigenado separado do sangue venoso, né? Então, sangue arterial e sangue venoso é separado, tá? E ele vai passar também 2 vezes pelo coração, né? Quando ele vem do pulmão para o coração, do coração para os tecidos e do tecido para o coração, do coração para o pulmão, tá? E a circulação também é completa, tá? Porque ela passa, né? Ela passa em todo o corpo e ela também passa no coração 2 vezes, tá? Então ela tem aí o sangue arterial e o sangue venoso, ele tá vindo e voltando. Sem que haja mistura, né, professor? Sem que haja mistura, exatamente. As aves também têm circulação fechada dupla e completa, tá? Mas os répteis não. Os répteis têm uma circulação incompleta, porque há mistura de sangue venoso com sangue arterial no coração, porque o coração dos répteis tem 3 cavidades, tá? Não que ele tenha 3 cavidades, 2 cavidades, os ventrículos têm ligação nos répteis, tá? Uhum. E isso vai diferenciando, né, os grupos que vocês estão estudando com a Bianca, vocês estão estudando os a gente está em filos com nemateuminto agora. Vocês estão em nemateuminto. Tá. Lá no nemateuminto, Bianca já deve ter falado disso, né? Que a circulação é tal. Mas uma coisa que é importante a gente lembrar é que os mamíferos, né? E nós humanos somos mamíferos, nossa circulação é fechada, dupla e completa. Fala, Bruna. Os nemateumintos é ausente. No nemateumintos é ausente. Eles não possuem um sistema
Cardiovascular, É por no caso, difusão né? Para pelo distribuir os nutrientes. Sim, quando você chegar em plateuminto, já vai ter circulação, tá? Que é o Não, ele já próximo. passou. Já passou o plateuminto? Plateuminto, não lembro. Plateuminto e O neomateuminto. inemateuminto, é. Sim. E uma outra coisa importante, tá, gente, do sistema cardiovascular é a questão das hemácias, né, que são as células vermelhas aí, a parte vermelha do sangue, que é responsável por quê, gente? O que as hemácias carregam com elas? Transportar os gases. No caso, gases. mais o oxigênio, Os né? gases. E eles Sim. possuem hemoglobina. Elas Principalmente possuem hemoglobina. o oxigênio, né? E uma questão importante, gente, que também sempre é cobrada em prova, é aquela questão do doping, que a gente já discutiu algumas vezes, né? Do pessoal lá injetar O doping sangue, sanguíneo? o doping sanguíneo, né? E uma outra coisa também que sempre é cobrada em prova, a Ana não tá aqui hoje, eu acho, né? Ela Que pediu pra te avisar que ela não conseguiu entrar porque ela teve imprevisto de última hora e ela pediu desculpa também, tá? tá, beleza. O Ô, Guilherme, Guilherme, fecha o sem microfone querer aí, ser não sei chato, quem é. mas você tá com o Guilherme, o seu microfone microfone tá Fecha ligado. seu ligado. microfone, por favor. Caraca, eu tô com o microfone ligado, você mesmo? Você tá, Guilherme? Não sabia, não. Vamos lá. E as hemácias também, lembrando da Aninha, é a questão lá da altitude, né? Que é uma outra questão também que é muito cobrada em provas. Da gente lembrar, né, que quem mora na altitude 0 tem menos hemácia do que quem mora numa altitude 1000, tá? Por causa do ar rarefeito. Professora, Fala, Lívia. é porque, tipo assim, quanto mais alto for, menos oxigênio tem. Aí, no caso, a Sim. gente precisaria de ter mais hemácia para ter mais oxigênio transportando pelo nosso corpo. Sim, para compensar a questão da altitude que nós residimos, Aí, a tá? partir do momento que a gente vai para um lugar, que a gente que mora, sei lá, no nível do mar, e vai para um lugar que seja mais alto, depois as nossas hemácias começam a aumentar em quantidade. Sim, depois de um tempo. Depois de uma coisa que a gente chama de aclimatação, Entende? tá? E é por isso que os caras da Copa chegam mais cedo nos lugares para se acostumar. Sim, sim. Que foi o que aconteceu com o Flamengo aí uma semana dessa, né? Não sei se alguém da sala é flamenguista, que o Flamengo perdeu lá Então. o negócio da Eu acho que Libertadores, falou que né? perdeu. E ainda ficaram todo mundo com Covid, né? Tem um monte de gente lá com Covid. Você imagina, coitado do corpinho. Foi lá, não tinha oxigênio, ainda tem um vírus circulando, né? Aí o bicho pegou. Coitado. Tadinho, não merecia. Eu acho que tem 16 pessoas do time doentes, positivas. Caraca, ai, meu coração. O negócio do Flamengo tá feio. Mas então, gente, uma coisa também que é importante a gente lembrar dentro do sistema cardiovascular, que também é uma questão que costuma cair muito, é essa questão da altitude, tá? Dessa relação das hemácias com a altitude. Beleza disso, gente? Sim? Beleza. Então tá bom. Então, a questão dos vasos sanguíneos, né? A redistribuição a gente já falou, a questão aí dos 3 tipos de vaso, né? Então, as artérias, a questão de serem um vaso de grande calibre, de ter uma parede espessa, musculosa e elástica, né? Então, a artéria, ela precisa ter todas essas características, porque ela vai estar carregando o sangue arterial, né? Que vem lá do pulmão para o coração e do coração para o corpo, tá? Né, o vaso que controla a pressão sanguínea. Então, o ventrículo esquerdo, né, que vai estar mandando aí o sangue arterial para o corpo, tá? As veias já são vasos menos calibrosos, né, porque ela está levando o sangue do tecido para o coração. E uma coisa importante das veias que a gente também precisa lembrar, que é a presença das válvulas, né, que evitam aí o refluxo de sangue, já que esse sangue, né, está passando por um vaso menos calibroso e não tem a pressão, né, as veias não têm a mesma pressão que as artérias, tá? Então, por isso eu preciso das válvulas para quando esse sangue sai, né, do tecido, começa a rodar aí no corpo para chegar no coração, essas válvulas, elas evitam o refluxo, né, desse sangue voltar da onde ele veio, tá? E os capilares, como a gente já disse, né, um pequeno calibre, parede fina, e é aquele vasinho, né, que está lá dentro do tecido, irrigando o tecido e as células, tá? Alguma dúvida disso aqui, gente?
Professora, só uma coisa aqui que eu Fala, lembrei Isaac. agora. Essas válvulas vão controlar, vão evitar a mistura de sangue, é isso? Evitar a mistura de sangue e evitar que esse sangue, por exemplo, Ele pegue o caminho errado, tipo isso. que ele volte, né? Que ele Hum, volte da onde ele saiu, tá? uhum, Então eu uhum. preciso ter uma válvula lá, por exemplo, na minha veia do rim, para que o sangue que está indo do rim para o coração, para ir para o pulmão, não volte para o rim. Então eu tenho válvulas ao longo das veias, tá? Dos diferentes vasos aí de veias, justamente para evitar que esse sangue volte para o órgão do que ele saiu. Sim? Porque ele Aham, não tem pressão, tá? beleza. Então, continuando. Então, opa, o computador tá só um pouquinho lento. Então, os vasos sanguíneos, só para a gente lembrar aqui dessa figura, né? Eles percorrem todo o nosso corpo. A gente tem os vasos mais calibrosos, né? As artérias e as veias aqui. E os capilares são os mais fininhos, que estão distribuídos aí ao longo de todo o corpo, tá? Se houver, né, rompimento desses vasos calibrosos, eu vou ter problemas, né? Então, a questão aqui do pescoço, dos braços, das pernas, né? Da virilha aqui, que também costuma ter acidentes, as pessoas perdendo uma grande quantidade de sangue, né? Perdendo pressão, elas podem vir a óbito, né? Se eu rompo vasos pequenos, eu já não tenho tanto problema, né? Consigo aí, às vezes eu preciso dar um ponto na pele para parar o sangramento. Oi. Quem tem trombose na perna, tem vez que tá tão sério que precisa tirar uma veia. Uma veia grossona. Qual que é o nome dessa veia? Eu esqueci. Meu Deus. O meu avô teve trombose, ele teve que tirar. Aí ele tirou e ficou uma cicatriz grandona na perna dele. Sim, tem algumas veias. A perna tem somente essa parte aqui, né? A parte onde a gente tem a panturrilha aqui, a gente tem mais veias aqui, né? Então a gente consegue viver sem uma delas, né? O sangue começa a passar pela outra, tá? Eu esqueci, meu Deus, é femoral, não. A femoral é que passa aqui. Aqui, quando ela chega na perna, ela tem outro nome. Eu procuro isso, tá, Lívia? Mas o que a gente precisa saber aqui, né, é a presença das artérias e das veias e dos capilares, né, que isso está distribuído por todo o nosso corpinho. O coração, né, é aí a nossa bomba do sistema cardiovascular, né, o que vai bombear tudo. Uma coisa importante que a gente precisa saber aí, que é cobrada em prova, que o ventrículo esquerdo... Eu acho que é a safena, não é? Safena, sim. É o que a gente tira para pôr no coração quando precisa trocar isso aqui. Quando precisa trocar essas veias ou essas artérias aqui de cima, tá? Uma coisa que a gente precisa saber é que a parede do ventrículo esquerdo, ela é mais espessa que a do ventrículo direito, tá? Justamente porque o sangue oxigenado vai sair daqui e vai para o corpo, tá? Então eu preciso que essa parede seja mais espessa para que esse sangue vá com uma determinada pressão, tá? Então, o coração dos humanos e dos mamíferos em geral, ele vai ter 4 cavidades, né? Então, 2 átrios, direito e esquerdo, e 2 ventrículos, direito e esquerdo, tá? Eles não têm ligação, né? O lado direito não tem ligação com o lado esquerdo, né? Então, não há mistura de sangue arterial e sangue venoso aqui, e os átrios com os ventrículos, né, se comunicam por meio de vasos, né? E aqui também eu costumo ter uma válvula, né, justamente para que não haja refluxo de sangue do ventrículo para o átrio, né? Que isso é uma coisa importante. Deixa eu pensar uma outra coisa. O azul, né? Quando a gente vê aqui essa diferença, né, do azul e do vermelho aqui. Os vasos azuis, eles estão carregando sangue venoso, né, e os vasos vermelhos, nessas figuras, carregam sangue oxigenado, tá? Então, a aorta é a veia principal, né, o vaso sanguíneo principal aí, que carrega sangue oxigenado por todo o corpo, tá?
e essa veia cava superior vai estar trazendo sangue. Uma coisa que é importante a gente saber, que essa a veia cava superior, ela está trazendo sangue da parte de cima aqui do coração, então da cabeça e dos braços para o coração, e a veia cava inferior está trazendo sangue da cintura para cima, tá? Da cintura para baixo. Então está trazendo sangue do pé até o coração, tá? Então a gente vai ter aqui essas duas veias jogando sangue dentro do átrio, né? Então o sangue, ele vem do corpo, né? Seja da parte superior ou da parte inferior, ele vai cair dentro do átrio, né? Ele vai vir até o átrio vai bombear isso para o ventrículo direito, e o ventrículo direito vai mandar esse sangue pela artéria pulmonar para o pulmão, tá? Então a artéria pulmonar é uma artéria que vai estar carregando sangue venoso, tá? Mas ela é uma artéria, tá? Por causa da questão da parede e a força que ela tem, né? A pressão que ela precisa ter para levar esse sangue do ventrículo direito para o pulmão, tá? E esse sangue está voltando do pulmão pela veia pulmonar, que vai para o átrio esquerdo, para o ventrículo esquerdo, e depois ele é bombeado pela aorta para o nosso corpo, tá? Professora, eu preciso saber todo isso, todo esse caminho. A gente precisa entender como é esse caminho, tá, gente? Questão de vestibular, por exemplo, FUVEST, Unesp, São Paulo, o pessoal às vezes cobra como é esse caminho do coração, tá? E a questão de ter númerozinho assim, coloca o nome disso aqui, por exemplo, o átrio direito, tem um 2 aqui, eu tenho que colocar um nome, tá? Então a gente precisa saber, não o detalhe, se a gente fizesse Tem que saber a anatomia. Ai, socorro. Só um Professora, pouquinho. eu tava pensando aqui, Fala, eu tava olhando para essa foto que tá nesse slide e tava vendo ali as veias e as artérias, azuis e vermelhas. Sim. Só que aí eu tava lembrando que o nosso coração não tem esse negócio de azul e vermelho. Não, isso aqui é só didático, Isaac. Só para demonstrar. Mas eu tava pensando que é muito doido. Não, esquece. Cada coisa, esquece. Sim. Isaac vai falar assim, meu Deus, só uma brincadeira. Como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber Não, mas nem é isso. Eu tenho sangue azul. Então, exatamente, eu tava pensando Eu também tava assim, pensando. quando eu fosse ver um coração, eu iria ver uma parte azul. Essa parte aqui leva sangue venoso, mas não é isso. Não, isso é só didático, o seu azul e o vermelho, Sim. tá, gente? Por exemplo, na aula de anatomia lá da faculdade, na graduação, a gente sabe, né? Porque a gente pega um coração na mão lá e olha, você vê quem tá entrando no ventrículo, né? No átrio direito e no átrio esquerdo, quem tá entrando e saindo. Então, a gente sabe qual é cada uma, tá? Só didaticamente é esse azul e esse vermelho, tá? Uhum. Até porque as técnicas, né? Existem algumas técnicas de impregnação de substância em material para a gente estudar lá no laboratório de anatomia, que acaba colorindo coisas azul e vermelho, tá? Eu acho que nem usam mais essas técnicas, porque isso é coisa muito velha. Mas se tinha isso antigamente de colorir aí, né? Isso para a gente estudar lá no laboratório. E nos livros trazem isso justamente para a gente entender, né? O que é uma coisa e o que é outra, tá? Mas a gente precisa saber o caminho aí do sangue, né? O sangue venoso, ele vai entrar do lado direito do coração e o sangue arterial vai sair do lado esquerdo, tá? Tudo bem até aqui, gente? Sim? Então, vamos lá. Então, o primeiro exercício aí, tá? É o seguinte, denominamos de circulação simples aquela em que o sangue passa apenas uma vez pelo coração para realizar um circuito completo. Enquanto a circulação dupla é aquela em que o sangue passa 2 vezes. Marca a alternativa que indica o grupo de vertebrados que possui circulação simples. Qual será aí, gente? Oi? Os répteis? Os répteis. Vamos ver aqui o que aparece. Só que a boa que isso aqui está errado. É exatamente isso. Eu queria fazer isso com vocês, né? Na verdade, o que acontece? Essa questão aqui, ela tá errada, né? Corrija a questão. O que tá errado aqui? Os mamíferos têm circulação simples ou dupla? Dupla. Né? Então, na verdade, quem tem circulação simples, né, é aí peixes, anfíbios e répteis, tá? Aves e mamíferos vão ter circulação dupla, tá bom? Então, a gente
Aqui depois eu arrumo isso aqui para mandar para vocês, porque eu me lembrei que realmente era a pegadinha que eu queria fazer. Então, vamos lá. O sistema a segunda questão que eu pus aí, o sistema cardiovascular é formado pelo coração e uma grande quantidade de vasos sanguíneos, né? Esses vasos podem ser classificados em 3 tipos distintos: artérias, veias e capilares. Sobre as artérias, marque a alternativa correta. O que vocês acham aí? Atuam transportando exclusivamente sangue oxigenado, atuam transportando exclusivamente sangue rico em gás carbônico, atuam transportando sangue do coração para outras partes do corpo, atuam transportando sangue de diversas partes do corpo em direção ao coração. Não, aqui essa D tá errada, porque ela leva o sangue do coração pro resto do corpo. Então, a letra C. E ali, a letra A e a letra B tá muito excludente. Tá falando A letra A é exclusivamente. exclusivamente. Aí quando é exclusivamente, A letra B também, A gente tem aquela exclusivamente. dúvida. E, então, qual questão que é, gente? Eu acho letra C. Vocês marcariam letra C? Tá certo, ó, letra C. Ah, Quando a gente vê essas palavras aí exclusivamente, realmente tá muito excludente, a gente precisa ter, né, atenção. A sessão vai cair, mas vamos lá. tá bom. Quais características permitem que os mamíferos tenham circulação completa, ou seja, sem mistura de sangue oxigenado e sangue rico em gás carbônico? Coração com 3 cavidades bem delimitadas e a presença de uma única aorta que não permitem a mistura do sangue. Os ventrículos são separados parcialmente pelo septo de Sabatier e possuem 2 aortas que impedem a mistura do sangue rico em gás carbônico. O sangue passa apenas uma vez pelo coração, impedindo assim que o sangue se misture. O coração possui uma completa separação entre os ventrículos e existe apenas uma aorta, o que impede a mistura do sangue. A letra A e a letra D não tá